Boa noite, povo! Povo querido! Vou colocar Hoje eu tô escutando Gal Costa, mas vamos começar a nossa noite com bate-papo? Alexa, boa noite! Desejo uma noite 3D, de deitar, dormir e descansar. Boa noite. A Alexa, viu? Ela deseja que a gente durma. Alexa, você é muito inteligente. Gentileza sua. Obrigada. Alexa, arruma um namorado pra mim. Desculpe, não tenho certeza. Ai, gente, a pessoa tá muito crazy, né? Quando a pessoa tá batendo papo com a Alexa, que ela tá crazy, né? O Zé Maia tá aqui. Hora do Legião. Legião, cara, Legião Urbana, eu gosto, mas é meio deprê, né, não? Tá bom. Alexa, toca Legião Urbana. Tocando em modo aleatório as músicas de Legião Urbana, no Amazon Music. Aí, vamos lá, essa é até animadinha. Gente, boa noite, prazer estar aqui com vocês, obrigada por estarem aqui, eu sei que eu estou atrasada, mas... Ai, gente, que dia intenso. Eu acho que hoje eu toquei, juro por Deus, eu acho que hoje eu toquei umas 15 reuniões. Vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi meu dia. Eu acordei e eu tomei café com um amigo meu, uma pessoa que eu gosto bastante, e ele já foi meu namorado. E uma pessoa incrível, e aí eu fui, tomei café da manhã, bati papo com ele. E aí depois eu rapidinho fui dar uma palestra para vereadores e prefeitos, principalmente de Minas Gerais e de São Paulo, né? E aí a palestra que era para durar 1 hora acabou indo até a hora do almoço. Aí eu decidi almoçar com o pessoal. Já fiz ali, né, o trabalho político de apresentar meu partido para esses vereadores. Eu tô de olho nos vereadores dos outros partidos. Vou pegar todo mundo pro Novo. E aí eu fui, bati papo e tal. Oi, Paulo, tudo bem, querida? A gente tem horário amanhã, né, eu acho. Então eu fui, almocei com o pessoal dos vereadores e prefeitos de outros partidos, foi bem interessante. Aí depois eu já segui pra Câmara e recebi várias reuniões. Foi assim, uma reunião. E muita coisa legal. Eu tô muito feliz, gente, porque a gente chegou num momento do nosso mandato que as pessoas confiam no nosso trabalho, as pessoas sabem a forma como nós trabalhamos, a transparência, a firmeza com que a gente lida, né, com os assuntos. Então muitas pessoas buscam a gente e eu sou muito honesta, sabe? Se não dá pra fazer, eu falo que não dá pra fazer. Eu não minto pra ninguém, não dou tapinha nas costas, mas a gente sempre consegue puxar uma solução pros problemas. Pode ser, às vezes, não da forma como o pessoal queria, mas a gente encaminha um outro tipo de solução e a gente consegue resolver problema, sabe? Então, assim, eu tô muito feliz mesmo, a gente se dedica bastante, a nossa equipe se desdobra. Eu quero, nesse momento, mandar um abraço para todo mundo que trabalha comigo. Eles não são apenas equipe, eles são um time, eles são uma família para mim. Sem eles eu não sou nada. Então, assim, eu amo mesmo trabalhar com o pessoal comigo, né? O Carlos Alexandre tá aqui. Deputada, poderia nos ajudar no veto do presidente Bolsonaro para a segurança pública do DF? O que o Carlos está dizendo, gente, é que é o seguinte: lembra do orçamento, que foi um grande problema, a forma como o orçamento foi aprovado? Que foi uma peça totalmente fake? Aí, para poder não ter problema de crime de responsabilidade, o presidente Bolsonaro vetou alguns artigos que traziam um aumento de despesa, né? E um dos artigos que ele vetou foi exatamente a previsão de promoção de policiais, né, militares aqui no DF militar. Porque os policiais militares, eles são mantidos com recursos federais do Fundo Constitucional, né? E isso traz uma grande complexidade para a gente, porque tanto a lei de organização da polícia como alguns benefícios, o serviço voluntário gratificado, por exemplo,
diferente do que aconteceu com a Polícia Civil, mas o serviço voluntário na PM foi criado para ser pago com fundo constitucional. Então, como é pago com fundo constitucional, está sendo cobrado imposto de renda do serviço voluntário remunerado. E aí eles acabam recebendo um valor inferior. Se fosse nos moldes do que é da Polícia Civil, que é pago com recurso do Distrito Federal, a gente conseguiria tirar o pagamento do imposto de renda, né? Trazendo aí uma maior percepção de remuneração pelos policiais. Sobre essa questão do veto, eu já estou trabalhando politicamente, tá, pessoal? A gente tem conexão junto ao governo federal e nós estamos trabalhando sim nessa questão. Obviamente não dá para prometer nada, mesmo porque a gente sabe que o Brasil está quebrado. E por falar em Brasil quebrado, eu vou trazer aqui o dado preciso, tá? Vou trazer aqui um dado preciso para vocês que vai deixar todo mundo assustado. Vamos cair para trás agora. No bloco Economia, a gente começa o bloco Distrito Federal, depois vai Brasil, depois pega o bloco Economia, para depois ir Mundo e por fim a treta do dia, certo? Mas eu vou adiantar aqui para colocar o bloco da Economia para falar aqui da dívida brasileira. Gente do céu, notícia do Metrópolis. Vocês estão preparados para cair para trás? Ah não, música depressiva não. Alexa, próxima. Vamos cair para trás. Sabe quanto está sendo, gente, a dívida? A dívida do governo central? O que é governo central? Governo central é Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social. Tá certo? Esses três requisitos compõem o governo central. O governo central brasileiro está devendo 743 bilhões de reais. No Cerrado, sujeira pra todo lado, Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Vocês acreditam no futuro da nação? Que país é esse? Que país é esse? Estamos devendo 743 bilhões de reais, galerinha. 743 bilhões de reais, beleza? Isso representa 10% do PIB. O que é PIB? Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto significa a soma de todas as riquezas produzidas dentro do nosso território brasileiro, tá certo? Produzido pela iniciativa privada, óbvio, porque o governo só tira do povo, ó, mama no povo, beleza? O Estado não cria riqueza nenhuma, só consome. Ali, ó, mamando na tetinha. Então, que país é esse? É o país que escraviza você? É o país que cobra 6 meses de imposto no ano? É o país que tem uma dívida de 743 bilhões de reais? Esse é o nosso país. E adivinha só quem é que vai pagar a continha? Adivinha só, galera. Aí vem os presidenciáveis. Os presidenciáveis. Eu não vou ficar falando muito mal dos presidenciáveis, não, porque eu sei que tem gente aqui que defende vários presidenciáveis, né? Não vou falar muito mal, não. Mila, vem aqui na mamãe. Aí nós temos alguns presidenciáveis, dentre eles Ciro Gomes e Lula, que falam que o seguinte: qual é a solução? Qual é a solução? A solução é imprimir papel moeda, galera. Olha, não temos dinheiro, as nossas contas estão arrebentadas. E o que a gente faz? A gente imprime papel moeda. Olha que genial, não é mesmo? Gente, como que a gente nunca pensou nisso? Como é que a gente nunca pensou numa solução tão incrível como essa, né? Gente, não adianta imprimir papel moeda. A gente não pode imprimir papel moeda. Quando você tem mais oferta monetária no mercado, é a mesma lógica da oferta e da demanda, é a mesma lei. A moeda, ela é um bem
como os outros bens. Ela é um bem que foi idealizado, foi construído para transacionar outros bens, para fazer trocas comerciais, beleza? Mas a moeda, quanto mais você tem ela no mercado, mais papel moeda, mais ela começa a se desvalorizar. E daqui a pouco ela não está valendo nada. Então é por isso que não adianta imprimir papel, beleza? Então, continuando ainda no bloco economia, né? O Alan tá aqui, emitir moeda é igual a inflação, exatamente. Então o que adianta você ter um caminhão de dinheiro que não compra nada? Não adianta nada, né? O Bruno Santos tá aqui, tem que ter lastro, tem que ter valor, exatamente. A quantidade de moeda circulando no país, ela tem que ser dependente da riqueza produzida no país. Senão, né? Tive um pesadelo depois das 3. Ó, a Odília tá aqui, ó. Se está ruim, imagina se o Haddad fosse eleito. Pois é. Nome de santo, quero um nome mais. Ainda em economia? Economia, notícia do Jornal de Brasília. Precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu acho que esse deve ser o melô do Covid, né? Na verdade não há. Quem tá falando aqui que não consegue contato no meu gabinete, passa uma mensagem no direct que acabando a live eu vou responder pessoalmente pra você, beleza? Tá bom? Pode passar aí, viu, Ali Augusto? Galera, vamos lá, notícia do Jornal de Brasília. O BNDES decidiu que novamente vai fazer a suspensão da cobrança das dívidas das pequenas e microempresas no Brasil, né? Essas empresas entraram, elas tiveram a suspensão desses impostos no ano passado em virtude do Covid, e aí agora o BNDES decidiu fazer a prorrogação dessa suspensão. Então, assim, é uma ótima notícia, né? É o mínimo, né? Lembrando que suspensão não é perdão. Então, essas empresas, elas não deixarão de ser cobradas pelos impostos. Na realidade, elas vão ter que pagar depois, né? Mas a suspensão já é melhor do que nada, né? Certamente. Bloco Brasil, notícia do Estadão. Vamos falar de um assunto que eu quero trazer aqui todos os dias, porque eu quero que mais pessoas pensem sobre isso, falem sobre isso e cobrem providências, tá? Mas antes vamos cantar o refrão. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ó, eu quero até mandar um beijo aqui pro tio Júlio César Bertoldo, ele que é tio do meu ex-marido, pai da minha filha, e eu quero dizer que eu amo a família do meu ex-marido. Eu sou super amiga do meu ex-marido, Diogo. Na realidade, eu amo o Diogo, só que nosso amor foi transformado. Amo. E amo a família como um todo. Devo muito à família Bertoldo, todo o suporte que eu tive na minha vida, e eles me dão suporte até hoje, então muito obrigada. Ex-sogro, ex-sogra, cunhado, cunhada. Vamos lá, gente. Notícia do Estadão. Um alerta que foi dado pelo Unicef, tá? O Unicef alertou que hoje no Brasil há 5,1 milhões de crianças e adolescentes afastados das salas de aula no Brasil. 5,1 milhões, tá? Esse dado é o mesmo dado de 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, o Brasil tinha 5,100 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, né? E nós estamos falando, gente, de uma realidade de um país que é pobre. A criança de uma família pobre, fora da escola, ela... Alexa, próxima.
É a música mais de Brasília, assim, né? Crianças pobres fora da escola significa crianças que não se alimentam bem, significa crianças que não vão conseguir aprender direito porque não tem alguém ao lado para poder ajudá-las. Significa não ter proteção, significa estar mais exposto à violência, significa estar mais exposto a trabalho infantil, né? E aí o Unicef deu esse alerta. Brasil, vocês retrocederam 2 décadas. 2 décadas. Tanto trabalho foi feito, tanto incentivo foi dado para que as crianças estivessem na escola, né? E aí agora retrocedemos 2 décadas. E o que mais me choca é que eu vou falar da minha Câmara Legislativa. Só tem eu falando sobre isso, gente. Só tem eu cobrando um plano de retorno das aulas na rede pública. Só tem eu dizendo que isso é um absurdo. Que a gente não pode cometer esse crime contra as nossas crianças, nossos adolescentes. Não podemos. Gente, o que acontece? Eu acho muita cara de pau. Eu acho assim, ignorar a necessidade dessas crianças é um crime. E ninguém tá falando sobre isso. Entendeu? Amanhã tem algumas faixas minhas em Brasília falando sobre esse assunto. Eu quero provocar as pessoas a cobrarem. Eu quero despertar esse diálogo, esse debate com a população. Porque neste momento, as crianças que estudam na rede privada, tá? As crianças que estudam na rede privada, elas já voltaram para a sala de aula. Claro, as famílias que quiseram, né? Quem se sente confortável, né? As aulas já voltaram na rede privada. E os alunos da rede pública continuam sem ter acesso a esse direito. E tá todo mundo batendo palma. A esquerda, então, tá, ó. Lindo ficar com as escolas fechadas. Lindo. Não podemos voltar sem vacina. Não importa quando as vacinas vão chegar. A gente sabe que vai demorar para vacinar pessoas ali da faixa de 30 e poucos anos, né? Mas não importa. E é isso, nós retrocedemos 2 décadas no Brasil. E aí vocês imaginam, se as nossas crianças e adolescentes já saíram mal formados das escolas, imagine agora depois de 1 ano e meio fora da sala de aula. 1 ano e meio longe da sala de aula. Eu comentei ontem com vocês, né, que um estudo do governo de São Paulo mostrou que eles fizeram uma pesquisa e viram que alunos que eram que estão na 5ª série, no 5º ano, o conhecimento que eles têm significa estarem no 3º ano. Então, assim, as crianças estão desaprendendo. Além de não aprenderem, além de não evoluírem, elas estão desaprendendo. É isso que está acontecendo. E eu tô falando sobre isso sozinha, tá, gente? Então, assim, se vocês puderem falar com os outros deputados, tá? Da Câmara Legislativa, falem e cobrem. Cobrem, porque nesse momento eu tô falando sozinha. Vamos falar um pouquinho de economia de novo? Eu quero falar aqui. O Paulo Tavares está aqui. Não é assim. Só os professores. Nada a ver com a esquerda. Sindicato não representa a esquerda. Paulo, eu tô dizendo os deputados da esquerda. Tá? Eu tô falando dos deputados do PT, deputados do PSOL, deputado da Rede e deputado do PDT. Esses não estão falando nada sobre esse assunto. Entendeu? E dentre esses aí, desses partidos que eu citei, tem alguns deputados que se autodeclaram como deputados da educação, né? E até agora, ó, nada. E você tem toda a razão, tá? Uma coisa é esquerda, outra coisa é sindicato, né? E te digo mais, tem muitos professores que não concordam com a posição do sindicato. Muitos não concordam, né? Então, uma coisa é sindicato, outra coisa é o pensamento dos professores. Olha, eu estou conversando com muito professor que entra em contato comigo e fala: deputado, eu concordo com você, já deveria ter voltado. Ó, muitos. Só que quando eles começam a falar sobre isso, eles são calados pelo sindicato. O sindicato chega lá e reprime.
Vou contar pra vocês, tem uma escola pública no DF, eu não vou falar qual que é, porque a diretora me pediu pra ser sigilosa, mas tem uma escola pública no DF que está atendendo os alunos presencialmente. Independente da Secretaria de Educação, as portas da escola estão abertas e é uma escola na Ceilândia. E a diretora falou pra mim, deputada, eu não vou ficar com a escola fechada porque eu tenho muitas crianças que não podem ficar em casa. Então veja bem que cúmulo que nós chegamos. Ó, Milha, fala um oi. Fala um oi, galera. Gente, ela é brava, tá? Eu tenho medo dela me dar uma patada aqui. Mas ela é linda, né? Ela é o xodó da minha filha. Ela nunca bateu na Luísa. Agora em mim ela já bateu algumas vezes. Vai lá, vai. Vai lá. Então, assim, a escola tá tendo que funcionar clandestinamente. Olha, eu não consigo. É uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. Uma escola pública funcionar clandestinamente. A diretora não poder falar que tá trabalhando. Sinceramente. Perguntaram aqui se meu ex-marido é policial federal. Sim. Na realidade eu tenho 2 ex-maridos. Né? Eu casei muito cedo com o pai da minha filha. Eu fui mãe muito cedo, né? Eu tive minha filha com 17 anos. Minha filha nasceu, eu tinha 17 anos e hoje ela tem 17 anos. Ela é o amor da minha vida, a coisinha mais maravilhosa que existe. E aí depois eu me separei e casei. E aí a gente se divorciou no início de no fim de 2019. Então, o meu primeiro ex-marido é policial federal. E ele é meu amigo, né? O Pablo tá aqui em Niterói, a situação está terrível. O Maurício Campos, sindicato não quer saber de educação, querem apenas defender a classe de professores, que em geral vai na contramão da educação das crianças. Inclusive, gente, eles tentam barrar tudo. Se você tenta colocar um material didático diferente, eles não aceitam, entendeu? Eles não querem mais trabalho, tudo pra eles é medo de privatização. É um povo muito atrasado. Eles não perceberam que não adianta ir contra as forças do mercado, entende? As coisas vão acontecer, então é melhor que você se alie às mudanças. Né, que você faça parte das mudanças e não seja aquela força contrária que está ali segurando a corda, né? Então é uma verdadeira vergonha o posicionamento deles. Nossa, é triste demais, é sofrível. Não é só sindicato, tá, gente? Tem muita gente também que não quer largar os seus privilégios, viu? Hoje eu tive uma reunião lá no gabinete, eu não vou falar com qual segmento foi, porque eu sei que inclusive são pessoas que gostam de mim, né, que me procuraram, confiam em mim, mas ao longo da reunião, algumas vezes eu falei assim, gente, tchau, Paulo, beijo, até amanhã. Várias vezes eu falei, pessoal, o que vocês estão me pedindo aqui é privilégio, vocês estão querendo manter os privilégios de vocês, desculpa. Chega, vamos parar com essa história. Ah, não, eu não concordo com privilégios, mas nos meus você não mexe. Nos meus não, deixa os meus privilégios aqui quietinho, tá? É direito adquirido. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vamos entender de uma vez por todas que nós somos iguais, nós temos que ser tratados como iguais. A Constituição Federal disse, todo brasileiro, homem e mulher, é igual em termos de direitos e deveres. Então, por que o tempo inteiro no Brasil a gente tenta ficar ali categorizando? Ah, não, eu sou professor, eu tenho que ser tratado diferente daquela pessoa que é atendente no supermercado. Por quê? Por quê? Me diz. Por quê? Eu acho que se a gente entendesse que todos nós somos cidadãos e todos nós somos seres humanos e a gente entendesse isso e lutássemos por todos, tá certo? A gente viveria num mundo com menos hipocrisia, com mais efetividade e com mais empatia. Porque o que me dá raiva é uma hipocrisia do cacete. Que é aqueles que falam, eu tô aqui pelos direitos humanos. Mentira, tá lá pra defender a categoriazinha que deu voto. Tá lá pra defender o grupozinho que fez campanha. A verdade é essa, tá? A verdade é essa. Então vamos parar com isso, vamos abrir mão sim dos nossos privilégios, tá?
notícia da Luísa Trajano, notícia que saiu no Metrópolis. A Luísa Trajano é uma empresária super influente no Brasil. Ela criou o Magazine Luiza, né? Que evoluiu rapidamente para a versão digital no Magalu. Ao invés de ficar lamentando, ai meu Deus, as minhas lojas físicas não estão vendendo como antigamente. Ai meu Deus, eu vou criar uma lei impedindo a venda online. Não, o que ela fez? Eu vou criar minha loja digital. Eu vou criar uma loja digital top. E hoje a mulher vende muito mais na loja digital do que na loja presencial. Então, ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar tentando impedir o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, ela pegou carona. E hoje ela está ganhando muito dinheiro. Então, a vida é assim. Tem gente que chora, tem gente que tenta atravancar o desenvolvimento e tem gente que pega carona e protagoniza o desenvolvimento. E aí, o que está sendo muito discutido agora nesse momento, até pelas declarações do Joe Biden, né, o novo presidente dos Estados Unidos, que é um democrata, o Joe Biden está dizendo que vai apresentar proposta, né, para o Congresso americano aprovar o aumento da taxação das grandes fortunas, o aumento do imposto de renda, saindo de 29% para quase 34%. É um impacto muito grande, né? Aí, por causa dessas declarações, o dólar já caiu, já houve fuga de capitais, enfim. Só que não é fácil fazer isso nos Estados Unidos. Ele depende do voto dos republicanos, né? Então, vamos ver se ele vai conseguir construir isso politicamente. Eu tenho as minhas dúvidas, mas vamos lá. E aí, como esse assunto está sendo comentado o tempo inteiro, chegou, obviamente, aqui essa discussão no Brasil. E aí, perguntaram para a Luísa Trajano. E aí, Luísa, você é a favor da taxação das grandes fortunas? Aí, meu amigo, aí é que você vê as coisas. Porque é o seguinte, uma coisa é você defender teoria, é você não ser atingido por uma proposta. Outra coisa é você ser confrontados para o pessoal saber sua opinião sobre uma proposta que vai te atingir. Porque vamos lá, ela é uma das mulheres mais ricas do Brasil. Certo? Aí qual foi a resposta dela? Qual foi a resposta da Luísa Trajano? Ela falou o seguinte: ai, bateu o sono. Ela disse o seguinte: eu sou a favor da taxação de grandes fortunas, desde que se estude uma reforma de impostos em geral. Aí assim, alguém entende? Alguém entende o que significou essa declaração dela? Na opinião de vocês, ela foi a favor ou ela foi contra? Hein, gente? Ela foi a favor ou contra? A Carol até tá perguntando aqui o que eu acho. Carol, como uma liberal, eu sou uma liberal, você é uma liberal também. A gente analisa as políticas públicas não do ponto de vista da intenção, né? Mas do ponto de vista do resultado, né? E quando a gente pega e analisa as consequências decorrentes, claro que consequência decorrente, né? Tá. Quando você analisa as consequências que aconteceram na economia dos países que implementaram essa forma de taxação, o que nós observamos foi uma fuga de capitais tremenda, né? Então, aquela boa intenção de redistribuir riqueza, de redistribuir lucro, no final das contas se mostrou um verdadeiro engodo, porque os países perderam recursos financeiros e aí as pessoas deixaram de investir naqueles países e começaram a investir em outros. Então, na prática, não foi positivo para as economias, né? Então, eu acho que tudo tem que ser rediscutido, porque hoje no Brasil quem mais paga imposto é o pobre, porque o imposto no Brasil é cobrado majoritariamente sobre o consumo, que é o famoso ICMS. E daqui a pouco tem uma notícia sobre ICMS aqui bem interessante. Então eu acredito que nós temos que mudar a forma de tributação, tá? Não pode ser majoritariamente sobre o consumo, tem que ser sobre a renda. É o que eu acho que tem que acontecer,
né? A Carol tá aqui, com certeza liberais. Verdade, fuga de capitais, mas você concorda que precisamos fazer a reforma antes? Claro que a gente precisa fazer uma reforma tributária, né? Inclusive, isso está sendo já discutido na Câmara. Eu acredito que esse ano alguma coisa vai sair. Até o Alexis Fontaine, né, que é deputado nosso federal em São Paulo, ele está participando ativamente, né, dessas discussões. Mas eu acho que a gente tem que ver aquilo que vai, o resultado prático das coisas. Não adianta ficar sonhando, né? É a mesma lógica. O preço do álcool. Hoje na palestra para os prefeitos eu levei esse exemplo. O preço do álcool em gel aumentou muito. Qual a solução para isso? É colocar uma lei estabelecendo o valor máximo do álcool em gel? Não é colocar o valor máximo, né? Não é. Na realidade, o que o Estado pode fazer é diminuir o imposto cobrado sobre o álcool em gel, porque aí o valor do produto final vai cair. Então a solução que a Beth está colocando aqui, Beth Oliveira, com toda a razão, é diminuição do tamanho do Estado, porque se você diminui o tamanho do Estado, você diminui os impostos cobrados, né? E aí você pode diminuir o ICMS e, consequentemente, tributar menos as pessoas pobres. Alexa, próxima. Eu vou trocar um pouquinho aqui, pode, gente? Porque essa música tá um pouco triste também. Bater. Outro melu do Covid. Esses aí é pra galera do Fica em Casa, que finge que tá ficando em casa já há 1 ano e meio. Lembra e vê quando o sol bater na janela do seu quarto, é isso. A Beth tá aqui, acaba o cabide de empregos. Pois é. É uma forma que você tem de diminuir o tamanho do Estado, já é cortando boa parte dos cargos comissionados, que foi o que o Zema fez lá em Minas Gerais, né? O Zema diminuiu a folha de pagamento dele em 9,32%. É possível, galera. Agora tem que querer, né? Tem que saber administrar, né? Não pode ficar fazendo promessa durante a campanha. Eu vou te dar cargo, entendeu? Não. O Mr. Eduardo Coelho tá aqui. Mas e se os comerciantes elevarem o valor dos produtos mesmo após os impostos serem reduzidos? Faz parte. Faz parte. O comerciante, ele vai testar o valor dos produtos. E aí, os consumidores começam a cobrar, né? O comerciante, ele vira e fala assim, opa, eu vou abaixar o preço aqui do meu produto porque eu vou tentar vender mais do que meu concorrente. Aí, os consumidores passam aí no preço onde está mais baixo. Aí, o concorrente, o que faz? Baixa o preço. E por aí vai. É assim que o mercado funciona, né? São idas e vindas, mas o fato é que a gente tem que deixar livre para funcionar. O político não tem competência e não tem competência nos dois sentidos, tá? Ele não tem essa capacidade intelectual e não tem essa função de colocar o preço em mercadoria. Isso é função de mercado. Simples assim. Quando o sol bater na janela. Ó, o Zé Maia tá aqui. Eu tenho 35 anos e ouço desde criança sobre reforma tributária. Não só sobre a tributária, né? Reforma política, reforma eleitoral, tributária, administrativa, várias reformas, né? E tem muita gente que vira e fala assim, não, mas sem a reforma política não tem como a gente discutir mais nada no Brasil. Falo, galera, acorda pra vida. A reforma política não vai ser feita pelos políticos eleitos hoje. Quem foi eleito hoje se beneficiou da regra de hoje. A única forma que nós temos de ter uma reforma política é trocando os políticos. Vamos trocar, vamos trocar. Alexa, toca Johnny Cash. Tocando em modo aleatório as músicas de Johnny Quem gosta de Johnny Cash? Então, gente, reforma eleitoral, reforma do sistema partidário, reforma política tá nas mãos dos eleitores brasileiros.
Galera, não concorda com o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais, que foi o fundo eleitoral do ano passado, 2 bilhões. O Congresso sambou na cara dos brasileiros, o Brasil quebrado, lascado, o povo passando fome. E o que o Congresso fez? Olha, 2 bilhões de reais para eu fazer campanha, tá? E aí, pergunta se o dinheiro desses partidos chegou para os vereadores fazerem campanha. Chegou não. Hoje eu tava com o prefeito, eu tava com o vereador de vários estados. Eu falei assim, levanta a mão aqui quem recebeu dinheiro de partido. Sabe quantos levantaram, gente? Mais ou menos 50 pessoas. Sabe quantos levantaram? Nenhum. Então, o fundo eleitoral nada mais é do que um ralo do dinheiro pago pelo povo e apropriado pelos donos de partidos que pegam esse dinheiro, fazem caixa 2 e compram mansões e compram carros, lava dinheiro no exterior, é só isso. E o brasileiro otário tá bancando tudo isso. Aí as pessoas falam, ai deputada, que absurdo, eu não concordo com isso. Tudo bem, você não concorda, amigão. Mas você, no ano eleitoral, você vê qual é o partido da pessoa? Se o partido do candidato tal estiver usando fundo eleitoral, você pode fazer a sua parte e não votar nesse candidato. Vote num candidato, né, do Partido Novo que não usa fundo eleitoral nem fundo partidário. Simples. Aí a gente começa a fazer a reforma política. Aí a gente começa a mudar, por meio do voto a gente começa a mudar. Porque aí você coloca mais pessoas que pensam parecidamente com você e lá dentro essas pessoas vão começar a votar, né? A Vela Adaptada tá me perguntando aqui, o que você acha das candidaturas avulsas? Sou super favorável. Não apenas eu, como meu partido, nós defendemos candidaturas avulsas. Porque os partidos políticos, eles são intermediários, né? Entre a vontade do povo e a pessoa que se candidata. Só que nisso, os partidos, eles estabelecem verdadeiros monopólios. Tem partido que todo partido tem dono, beleza? Vamos jogar a real aqui, né? E aí esses donos, eles direcionam os recursos financeiros do partido para quem eles querem eleger. É isso que acontece. Então o partido, ele tem a função pura e simplesmente de se apropriar do dinheiro do povo e de manter os mesmos políticos de sempre no poder. É para isso que serve o partido. Claro que quando você pega um partido ideológico, como é o caso do Partido Novo, ele tem outras funções. O Novo, por exemplo, quem for do Novo, você pode saber que o candidato pelo Partido Novo, ele defende livre mercado, ele defende redução do tamanho do Estado, ele defende respeito às instituições, ele não usa dinheiro público na campanha dele. Então, assim, querendo ou não, quando você está num partido ideológico, é como se você tivesse um selo, né? É uma grife. É uma marca que você veste, né? Então, nesses casos, é menos grave. Né? É menos grave, assim. Então, mas é raro. Geralmente, os partidos não são ideológicos. Geralmente, os partidos, eles são legendas de aluguel. Foram criados para receber fundo eleitoral, fundo partidário e para negociar o tempo de televisão deles no momento da coligação para prefeitura e para governo. Entendeu? Então o poder do partido também está nisso. Tem fundo eleitoral, tem fundo partidário, tem tempo de televisão. E aí é que ele começa a negociar a participação que ele vai ter no governo que ganhar. Ou no governo que perder também, porque tudo é negociado, né? Próxima notícia. Notícia do Poder 360, que é um site que eu gosto bastante, recomendo para vocês. Já falei. Poder 360, Gazeta do Povo, Boletim da Liberdade e... qual é o outro, gente? Gazeta do Povo, já falei? Gazeta, Poder 360, Boletim da Liberdade... E Poder 360, é isso mesmo. A fabricante russa de vacinas Sputnik
falou que vai processar a Anvisa. Eita, meu Deus. Tudo isso porque a Anvisa, segundo a Sputnik, né, segundo essa fabricante russa, disse que a Anvisa soltou uma série de declarações em relação à vacina, que tiraram crédito da vacina, embora a Anvisa não tenha testado as vacinas, né? Então a Anvisa está sendo processada. Então, assim, mais um problema diplomático para o Brasil. Que legal! Tudo que a gente precisa nesse momento, né, gente? Eu quero trazer uma notícia aqui que é interessante. Deixa eu baixar um pouquinho o volume, só um pouquinho. Pronto. Olha só, galera. O Supremo Tribunal Federal vai tomar uma decisão que é o que tá sendo chamado de, assim, a tese do século. A tese do século. Qual é a tese do século? O Supremo vai ter que tomar uma decisão, que é o seguinte. Até 2017, o ICMS recolhido pelas empresas era contabilizado como faturamento das empresas. E por ser contabilizado como faturamento, a base de cobrança do PIS e COFINS recaía sobre o ICMS. Ou seja, as empresas pagavam uma contribuição de PIS e COFINS muito maior. Aí as empresas recorreram na justiça defendendo a tese com a qual eu concordo, que o ICMS, obviamente, não deve ser utilizado como base de cálculo para PIS e COFINS. Por quê, meu Deus do céu? Porque o dinheiro não é da empresa. É imposto, é roubo, vai para o Estado. Então, assim, não é apropriado pela empresa. E por não ser apropriado pela empresa, é que não deveria ser cobrado PIS e COFINS, beleza? Aí, em 2017, o Supremo decidiu que não pode cobrar PIS e COFINS sobre o ICMS, beleza. Aí, o que a Procuradoria Geral, o que a Procuradoria da Fazenda Nacional fez? Entrou com embargos de declaração. O que é embargo de declaração? Embargo de declaração é um instrumento jurídico para você tirar dúvidas sobre a decisão judicial, tá? Aí, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional entrou com embargos de declaração para modular os efeitos dessa decisão do Supremo. Em 2017, o Supremo disse que não cobra PIS/COFINS sobre ICMS, beleza? Beleza. Aí a PGFN falou o seguinte: caramba, Supremo, pelo amor de Deus, você vai ter que modular os efeitos dessa decisão para que essa decisão só valha realmente a partir de 2017. Por quê? Se o Supremo não modular a decisão, as empresas terão direito de cobrar da Fazenda Nacional, de cobrar da União o ressarcimento de toda a contribuição de PIS/COFINS que tenha sido feita anteriormente ao ano de 2017. Gente, é um rombo. Seria um rombo, é porque eu esqueci o número aqui, mas passa de 300 bilhões. É uma coisa assim, muito dinheiro, muito dinheiro. O Estado definitivamente vai dar o calote. Entendeu? Vai dar o calote. E óbvio que as empresas querem esse dinheiro de volta, né? Então, eu acho, vou dar aqui opinião, tá? Eu acho que o Supremo, embora não tenha um bom relacionamento com o governo federal, eu acho que já está havendo, obviamente, um trabalho de articulação muito forte, né? De interlocução política. Eu acho que uma decisão, nesse caso, vai ser política. Vai ser política, mesmo porque o Supremo é um tribunal político, né? A decisão vai ser política de não permitir a cobrança retroativa para antes de 2017. Porque se isso acontecer, meu amigo, se nós já estamos quebrados como país, como república, a gente entra no estado de insolvência. E isso é muito ruim para o país, porque se a gente entra no estado de insolvência, gente,
A gente sinaliza para o resto do mundo que o Brasil não é um país confiável e a gente vai perder muito investimento. E nós já estamos perdendo muito investimentos. Hoje eu conversei com um grupo de empresários aqui do DF e eles falaram, Júlia, a gente tinha uma expectativa de atrair fundo russo, de atrair fundo francês, a gente já não vai conseguir ter mais esse dinheiro para cá, né? Exatamente pela instabilidade política, pela insegurança jurídica, enfim. Então, eu sou a favor das empresas pagarem o mínimo de imposto possível, tá certo? Para que os seus produtos sejam os mais baratos possível, mas eu acho também que é um trade-off, né? É uma decisão difícil de ser tomada, é difícil dos dois lados, mas eu acho que também quebrar o país nesse momento, aumentar a quebradeira também é complicado. Enfim, não sou ministra do Supremo, não tenho que tomar essa decisão, mas é a tese do século. Eu vou lançar uma enquete. Nos meus stories para vocês votarem. Eu quero saber a opinião de vocês. Oi, Zico! Zico, eu tô com 2 sapatos para você consertar para mim, tá? É só você ir lá no gabinete. Tem que trocar o saltinho deles. Vai lá essa semana. Vai lá amanhã, aliás, tá bom? Vamos lá, notícia que saiu no CNN Brasil. O ministro Lewandowski decidiu manter Renan Calheiros na relatoria da CPI do Covid. Eita! Gente, o bicho vai pegar nessa CPI, eu já vou logo falando pra vocês, vai pegar. Na semana que vem, todos os ministros da saúde, tanto o atual como os passados, eles já foram convocados, eles já estarão lá prestando depoimento. E aí você começa a puxar a corda, quando você vê, você descobre um monte de coisa. Então, assim, eu acho que vai dar zebra essa CPI, sinceramente, vai dar zebra. Ainda mais porque o governo não foi habilidoso, não articulou bem com os partidos e os partidos não indicaram senadores da base aliada do governo. Então o governo vai ter problema, viu, gente? Eu acho que isso aí tem um potencial político gigantesco de atrapalhar a reeleição do presidente Bolsonaro. Eu acho. E aí, trazendo aqui para a realidade do Distrito Federal, tá? Vocês viram que hoje a CPI do IGES já consta com 8 assinaturas. O presidente Rafael Prudente precisa respeitar o regimento interno e instalar essa CPI. Na última sessão plenária eu disse que eu não gostaria de ter que levar a questão para a justiça. Eu já comentei algumas vezes aqui com vocês. Eu acho que os poderes são independentes entre si e um não tem que ficar metendo o bedelho na vida dos outros. Eu acho que é uma relação próxima à sogra, né? Sogra você tem por perto, mas ela não tem que meter na sua vida, né? Não tem que se meter na vida do casal. Então, assim, não sou favorável à judicialização da política, but se não está lá, eu vou entrar na justiça. Já falei isso na sessão plenária, eu vou entrar na justiça sim, tá? O Roberto tá aqui falando, não pode haver interferência do judiciário para escolher, mas pode ter para manter. Você tá falando da escolha dos membros da CPI, né? E eu quero já, aproveitando que a gente tá falando sobre membros da CPI, eu já quero trazer a treta do dia. Vamos colocar uma música bombástica de treta do dia? Qual que seria essa música bombástica, meu pai? Alexa, toca Rolling Stones. Tocando em modo aleatório as músicas de The Rolling Stones no Amazon Music. Pronto, pode ser essa. Treta do dia, treta do dia, treta do dia. Peraí, deixa eu até colocar um pouquinho mais alto. Ai, caramba, saiu da tomada. Cacete. Nossa, que deprê. Peraí, gente, segura aí. Ah, não. Vamos ficar quieta, não vou ficar mexendo no volume, não. Bom, então não vou fazer a treta do dia. Não vou fazer a treta agora. Não vou. Deixa a Alexa vir a vida. Ela tá ali conectando de novo na internet. Antes da treta do dia, eu vou falar aqui de uma notícia bombástica também. Putz. Alexa,
Uma notícia bombástica, uma notícia do Boletim da Liberdade, que é esse site que eu falei pra vocês, tá? Alexa, é o seguinte, gente, vocês lembram que foi aprovada na Câmara dos Deputados, tá? Ah, se eu pedir ela aumenta, eu vou testar também. Alexa, boa noite, querida. Boa noite, espero que você consiga dormir antes de contar o 10º carneirinho. Piada sem graça, Alexa. Alexa, toca Rolling Stones. Então tá bom. Notícia aqui. As músicas de The Rolling Stones no Amazon. Obrigada. Boletim da Liberdade, tá? Foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal uma lei que garantia a autonomia do Banco Central, tá? A autonomia do Banco Central traz uma série de repercussões para a gestão do Banco Central. Aí é o seguinte, o deputado do DEM, Kim Kataguiri, já havia alertado, eu gosto do Kim, tá, gente? Alexa, abaixa o volume, por favor. Não abaixou. Tá, um parlamentar apresentou esse projeto de lei para garantir a autonomia do Banco Central. Beleza. Foi aprovada a lei. Beleza. Aí o que o PT e o PSOL fizeram? Entraram com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, alegando vício formal da lei. O que é um vício formal da lei, né? Gente, a lei, ela tem a parte formal e ela tem a parte material. Formal é tudo aquilo que é necessário do ponto de vista formal. Então, assim, tem certas matérias que você só pode deliberar sobre essas matérias no âmbito federal, no âmbito da União. Então, eu, por exemplo, sou deputada distrital. Eu não posso deliberar sobre direito penal, porque direito penal é competência privativa da União. Ok. Se eu propuser um projeto de lei que versa sobre direito penal, essa lei é inconstitucional, porque eu não tenho competência formal para isso, né? E também há uma série de matérias que só podem ser dispostas e deliberadas por iniciativa do Poder Executivo, né? Uso e ocupação de solo, por exemplo, é competência do Executivo. Se eu propuser uma lei nesse sentido, eu tenho muitos colegas que fazem isso, mas vamos guardar segredinho entre nós, tá? Eu não posso dispor sobre uso de solo, uso e ocupação de solo, não posso. Então, se essa lei for aprovada, é uma lei inconstitucional, com vício de iniciativa, né? E é isso que foi alegado aqui em relação à lei de autonomia do Banco Central, que é uma lei que deveria ser uma lei de iniciativa do presidente da República e não de um parlamentar, né? Então, galera, foi deferido isso, a lei está sendo considerada inconstitucional. E qual é o risco, né? Esse projeto aí da maconha, eu não vou comentar sobre ele. Não vou falar nada. Não vou falar sobre ele, tá? Não vou comentar sobre esse projeto. Beleza? Vou não. Chama a mãe comprar menos briga. Eu já compro muita briga, galera. Meu Deus do céu. Eu acho que o povo fala assim: eu quero um soldado. Eu vou atrás da Júlia Lucy. Aí eu vou e... bora lá, vamos brigar. Mas cansa também, né? Então, assim... essa lei sendo declarada inconstitucional do Banco Central significa que as nomeações que foram feitas após a expedição da lei podem ser declaradas nulas. Então você vai ter que trocar todo o quadro do Banco Central. Olha que beleza! Ei! Esse país é um país assim... é um país que eu vou te falar, você pode confiar no Brasil. Brasil! Pelo amor de Deus, galera! Por isso que na Câmara Legislativa eu sou tão rigorosa
em relação ao aspecto da constitucionalidade, entendeu? Meu Deus, se tiver iniciativa que não é de deputado, eu voto contra. Falo, gente, eu não concordo com isso. A análise de constitucionalidade, ela tem que acontecer sim. E tem que acontecer no parlamento. Porque quando você fica ali discutindo sobre uma lei que não é competência, entendeu? Você está gastando dinheiro do povo, você está gastando tempo, você está gastando recursos. Em geral, dinheiro, tempo, energia, o custo de oportunidade, ou seja, você está deixando de fazer outras coisas, tudo isso para discutir algo que é inócuo, que não tem chance de prosperar, né? Então eu não voto favorável não. Não voto favorável não. Notícia boa aqui pro DF, chegaram mais vacinas e agora o DF se prepara para vacinar o seu último grupo de idosos. Serão ofertadas vacinas agora para os nossos queridos sexagenários de 60 e 61 anos. Então avisa o Paps, avisa a Mames, avisa a Vovs. Vamos lá vacinar a galera. Lembrando que a vacinação é um direito, não deve ser um dever, beleza? E foi aprovada uma lei. Depois eu comento sobre essa lei. Notícia do Metrópolis. A gente comentou aqui, né, que tinha sido feito um anúncio dos metroviários, né? Que os metroviários falaram assim: vamos entrar de greve na sexta-feira. Tudo isso porque não foi dado preferência para eles serem vacinados, né? E eu já falei minha opinião, gente. Eu acho, mais uma vez, eu acho que nós temos que entender que nós somos iguais e que tá todo mundo dando a sua cota de sacrifício. E eu acho que nesse momento você fazer greve de transporte urbano é no mínimo desumano, sabia? Porque quem usa o transporte público coletivo, ele não tem opção, ele não tem carro privado, ele não tem dinheiro para utilizar um transporte privado. Então, assim, você reduzir a frota de ônibus à disposição das pessoas sinceramente, desculpa a palavra, é uma putiza, entendeu? Então, sou super crítica dessa greve. E aí o governador marcou uma reunião com o sindicato de rodoviários e por causa dessa marcação de reunião, a greve foi suspensa. A greve que aconteceria amanhã não vai acontecer mais. Vamos ver qual vai ser o resultado. Agora, eu quero lembrar que os rodoviários, eles estão ali na linha de frente desde o início. Não pararam de trabalhar, eles lidam com muitas pessoas, a exposição é muito grande. E já disse minha opinião para vocês. Eu acho que tem que ser priorizado. Se a gente tem que priorizar um grupo, então que a gente priorize quem está dando a sua cota de sacrifício, quem está se expondo, tá? Essa é a minha opinião. Muitas mensagens legais. Quem não me conhece ainda, eu quero fazer um convite. Vamos tomar um cafezinho, vamos comer um pão de queijo lá no gabinete, tá? Modéstia à parte, o nosso gabinete é bem bonito. Eu decorei o gabinete com muito carinho e a gente recebe muito bem as pessoas lá. Então, gente, vamos lá pro gabinete, vamos nos conhecer pessoalmente. Eu adoro receber as pessoas, tá? Obrigada por estarem acompanhando aqui a nossa live. Caramba, já passamos de meia-noite. Vamos encerrar, galera? Vamos encerrar porque amanhã a mamãe tem agenda no Gama o dia inteiro. Eu vou rodar o Gama amanhã o dia todo. Vou chegar lá cedo e ó. Eu adoro fazer isso. E eu tive muitos votos no Gama, então já mandei emenda para a escola do Gama, já coloquei iluminação pública no Gama, já ajudei projeto cultural no Gama, então é uma cidade que eu gosto bastante. Ok, estagiários de saúde estão pedindo também acesso às vacinas. Eu intermediei um pouco desse diálogo junto à Secretaria de Economia. Notícia internacional ruim.
Vamos pro bloco internacional, o bloco mundo, pra gente ir fechando a nossa live, mesmo porque minha bateria também tá acabando. Notícia da BBC, direto de Londres. Anuncia, né, comenta o fato de termos chegados a 400 mil mortos no Brasil, né? O Brasil já é o segundo país que mais teve mortes. Nós só estamos perdendo para os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos são bem maior, né, do que nós. Então, assim, a nossa gestão da pandemia, gente, isso aí é indiscutível, beleza? Isso é indiscutível. A gestão foi péssima. Está sendo péssima ainda. Claro que a gestão, essa gestão caótica não é resultado apenas das decisões do governo de hoje. Nós sofremos as consequências de decisões tomadas lá atrás. Lá atrás. Então, quando decidiu-se fazer Copa do Mundo no Brasil, para né? Para poder superfaturar os estádios, você decidiu não construir mais hospitais, por exemplo. E aí, quando acontece essa guerra, que nós vivemos uma guerra contra o Covid, a gente sofre as consequências de uma infraestrutura de saúde muito ruim, de uma saúde, de uma atenção primária bem pobre também. Então não é apenas de agora não, mas agora é muito responsável também. E nós temos que responsabilizar o governo federal e os governos estaduais e municipais também. E vamos agora à treta do dia. Vamos ver se a Alexa coloca uma música melhor que combine mais com a treta do dia. Alexa, próxima. Ela colocou o que eu queria. Galera, treta do dia. Olha, pra variar, né? Essa galera, a família Bolsonaro, ela tá sempre ali, né? Em tretas. Eles gostam do conflito. Aí, o Flávio Bolsonaro deu uma declaração dizendo o seguinte: as mulheres estão menos indignadas com o Covid no Brasil. Por que ele deu essa declaração? Porque dos 11 membros da CPI do Senado, a gente já falou, né, um time de futebol, dos 11 membros não há nenhuma mulher na CPI do Covid. Isso não é difícil de entender porque nós temos pouquíssimas senadoras, nós temos menos de 15% dos nossos senadores são mulheres. Então, consequentemente, você vai ter menos mulheres nas comissões permanentes e temporárias, como é o caso de uma CPI, né? Então, aí ele deu essa declaração dizendo o seguinte: nós não temos mulheres na CPI do Covid porque as mulheres estão menos indignadas. Desculpa, um burro, né, ter falado isso. Aí, resultado, ele colocou fogo na bancada feminina de senadoras, e aí, obviamente, as deputadas também já entraram. Puxa o cabelo de uma, puxa o cabelo de todas. Puxa o cabelo. Aí, a bancada feminina falou assim: ah, meu amigo, agora você vai ver. Se a gente já ia estar presente nas reuniões da CPI, agora a gente está na cola de vocês 24 horas por dia. 24 horas por dia. Cutucou a onça com vara curta. Isso, quem disse isso foi a Simone Tebet, que é uma senadora top, né? Vamos lá. Que inclusive foi candidata, né, a presidente do Senado e perdeu para o Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, do PSD de Minas Gerais. Inclusive o Rodrigo Pacheco, ele tá subindo, viu, nas paradas políticas. Ele tá sendo cotado para compor chapa presidencial aí, galera. Tô sabendo de uns papos aí, sabia? Tô sabendo. Eita, que o ano que vem o bicho vai pegar, gente. Nossa. Ó, se você gosta de campanha política, a dica aqui para vocês, tá? A dica para vocês. Manual do Candidato de Primeira Viagem, do Anonimato ao Mandato, é um livro que eu escrevi, junto com mais 2 outros autores, e a gente fala as estratégias que eu usei na minha campanha. Lembrando que eu fui eleita na minha primeira tentativa gastando menos de 30 mil reais. Então,
Leia um livro. A primeira edição do livro já está esgotada, mas a gente vai lançar agora a segunda edição. Pretendo fazer um evento, um café, para poder autografar, né? O ano passado eu viajei no Brasil vendendo livro, apoiando campanhas, e aí eu não tenho livro impresso mais, mas você pode comprar na Amazon.com, tá? Acabou, galera, acabou. Vamos mimir. O Zé Maia tá aqui ainda inspirando sua posição. O que seremos em 2022? Como assim o que seremos? O que eu vou concorrer? Para qual cargo eu vou concorrer? É essa a pergunta? É claro que a decisão do cargo para qual eu vou concorrer depende de uma série de fatores, né? Série de fatores. Mas hoje existe uma tendência muito forte de eu concorrer a deputada federal. Ai, que arrepio! Tem muita chance, viu, galera? Eu acho que tá 98% para eu ser candidata federal. 98%. Pois é, galera, pois é. Tô decidindo ainda. Vamos ver o que meu coração vai falar. Vamos ver. Ó, o pessoal tá aqui, ó. Eu conto com vocês mesmo, viu, galera? Eu conto, porque eu não compro voto. Então a gente depende de muita gente voluntária aí, apoiando, ajudando. E eu digo sempre, né? Marca as pessoas aqui, para as pessoas acompanharem a live, sabe? Chama mais gente, marca os amigos de vocês. Muita gente legal aqui. Gente, tem gente que é noturna. Vocês estão com insônia? Hein, galera? Vocês estão com insônia? Eu vou dar uma dica pra vocês. De novo, quem tá com dificuldade de dormir aí, não toma remédio não. Toma remédio não, gente. Toma remédio não. Toma um banho gostosinho. Toma um chazinho. Eu vou tomar meu chá daqui a pouco. Toma um chazinho. Aí você coloca no YouTube, assim, meditação guiada para dormir. Aí tem meditação que vai falando frases pra você ir escutando. Tem uns que é só musiquinha. Coloca essas meditações. É bem legal, tá? Super recomendo. Beleza? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Sério, eu tô adorando fazer isso aqui. Essa conversa com vocês. Muito legal mesmo. Muito obrigada. Comentários maravilhosos. Vocês são super educados, super inteligentes, em nível altíssimo. Já falei pra vocês que vai começar o nosso projeto de pílulas na rádio JKFM. Todo dia, 7h30 da manhã, 3 minutinhos. O quadro se chama Júlia Luci Responde. E nós vamos mostrar para as pessoas como acessarem os serviços públicos, como fazerem reclamações. E eu vou correr atrás, vou fiscalizar e vou dar resposta pro povo. Beleza? E em breve também começa o nosso podcast, que eu tô buscando ainda quem vai fazer com a gente podcast. Beleza? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Bom descanso. Bom descanso. Estou em oração por todos nós. Muito obrigada pelo carinho, tá? De verdade, é sempre uma alegria estar aqui. Fiquem com Deus. Beijo!